Bom dia, pessoal. Daremos início a uma outra aula, outro capítulo. Na aula anterior, no capítulo 5, nós falamos sobre separação de misturas heterogêneas e hoje veremos sobre a parte de separação de misturas homogêneas. Então, veremos aqui a introdução do tema. O que a gente vai estudar hoje? A gente vai introduzir o tema, definir novamente o que são misturas homogêneas. Vamos definir a solubilidade, que é um conceito relacionado com esse tipo de mistura. Vocês vão ver que é fácil. Os métodos de separação de misturas, propriamente ditos, que são 4. Esses métodos, alguns não podem ser vistos no dia a dia, como, por exemplo, esses 2 últimos aqui, que requer instrumentos laboratoriais, mas é importante conhecermos. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no mural. Estamos disponíveis para sanar a dúvida de cada um de vocês, mesmo à distância. Então, todo mundo já viu que a gente tem 2 tipos de água no planeta, água do mar, ou água salgada, e água doce. Mas o que diferencia elas? Todas elas vão possuir sais minerais, que podem ser sais ou outros minerais quaisquer. Só que a água do mar, ela vai possuir uma quantidade maior de sais minerais se for comparada à água doce. Então, pouca quantidade de sais minerais, por isso que ela é utilizada para ser ingerida como água potável. Ela é devidamente tratada, a gente consegue ingerir, porque tem poucos sais minerais. E a água salgada, para que a gente possa ingerir, ela precisa passar por um processo de separação, devido à grande quantidade de sais que contém ela. E aí, portanto, a água do mar, ela passa por um processo de separação de misturas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, esse processo a gente consegue ficar com a água com pouca quantidade de sais minerais ou quase zero, e a gente consegue colocar essa água para consumo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a água doce do planeta é pouco. Então, se a gente souber que a água do mar é a mesma coisa, digamos que só que em grande quantidade de sais, se a gente separa o sal, a gente consegue colocá-lo em uso. Relembrando o que é uma mistura homogênea, é uma mistura que vai formar uma fase apenas, e ela também pode ser chamada de solução, que ela fica com um aspecto só, é como se fosse um apelido dela. Então, a gente tem aqui o exemplo da água mais o açúcar dissolvido. Dissolvido, dissolução, ela tem a ver com solubilidade, ou seja, significa que uma coisa sólida que você coloca, por exemplo, em água que é líquido, ela vai se desmanchar. Solubilidade é a capacidade de algum elemento se desmanchar. Então, como a gente viu aqui, ficou uma cara só. Você não enxerga mais de uma característica nessa fase. E aí ela é chamada de mistura homogênea. Então, como eu estava falando no slide anterior, você tem a solubilidade, que é a capacidade de uma substância de se dissolver em outra, ou seja, de se desmanchar, se a combinação for possível. Tem coisas que não se misturam. Vocês já viram na sala de aula ou um comentário em casa que água e óleo não se misturam. Por quê? Porque não combinam. E aí elas não se dissolvem, ou seja, não se mistura, não desmancha. Se eu colocar qualquer substância sólida, conhecida como soluto, pode ser o açúcar ou o sal que a gente viu da água do mar, e colocar num solvente, que é a parte líquida, e ele se desmanchar e virar uma coisa só, então eles são solúveis, combinam. Você só se mistura com as pessoas, seus amigos, que vocês mais combinam. Então, esses ingredientes da mistura também têm a mesma forma. Eles só se combinam, só se mistura se houver combinação. Então,
Agora falando um pouquinho dos métodos de separação. Como eu falei, métodos de separação são todos os passos que a gente vai fazer para conseguir separar os ingredientes da mistura. Então pode ser que tenha um passo, 2 passos ou até mais. Ou a gente pode fazer uma separação em um passo só, mas são tudo que a gente vai fazer e que a gente consiga separar é um método de separação de misturas. O primeiro método de separação de mistura é a evaporação. Como eu falei, você vai ter uma mistura de sólidos e líquidos e o que a gente vai fazer? Vai aquecer essa mistura e aí 3 métodos que a gente vai ver vai envolver o aquecimento. O aquecimento ele pode ser feito em fogo ou instrumentos laboratoriais. Você aquece até que a mistura chegue ao ponto de ebulição. A gente viu ponto de fusão na primeira aula e ponto de ebulição. Relembrando esses conceitos. O ponto de fusão é aquele que você tem o gelo, que ele se desmancha e vira o quê? Água. Fundiu, derreteu. Esse derretimento do gelo, ele acontece a 0 graus. Então, ele parte de gelo e vira água. Só que a água, para virar vapor, ela precisa de uma temperatura. Essa temperatura de virada de líquido para vapor, como quando a gente vai esquentar uma água, ela é chamada de ponto de ebulição. Então, esse método e mais 2 que a gente vai ver lá na frente, vai precisar trabalhar com ponto de ebulição, ou seja, temperaturas altas da água, por exemplo, são 100 graus Celsius. Então, voltando, então vai separar sólidos e líquidos. Os sólidos, eles ficam no recipiente e o líquido, ele vai ser evaporado. Então, se a gente esquentar essa mistura aqui, atingindo o ponto de ebulição, o que a gente vai ter? A água vai sair por evaporação, é um recipiente de vidro, né? Por esquentar, e vai ficar somente o sal, ou seja, quem que fica no recipiente? O sólido. O líquido sai por evaporação. Aí eu já havia falado no primeiro slide um exemplo, a obtenção de água do mar, que o pessoal chama um nome científico de salinização.